a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre um tema que não agrada muita gente, mas é necessário. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre provas e tribulações. Ai, Kelly, eu não acredito que eu acordei 5 horas da manhã para você vir aqui falar sobre algo que eu já tenho passado ou algo que eu quero que passe longe de mim, provas e tribulações. Qual é a pessoa em sã consciência que gosta de sofrer, né? Mas é necessário a gente conversar, porque nessa caminhada da madrugada nós estamos aprendendo e cada dia mais crescendo como aprender a sofrer. O mundo hoje prega para mim e para você que nós merecemos ser felizes, que nós precisamos ir em busca da nossa felicidade, que nós merecemos o amor, que nós temos que viver de acordo com os nossos sentimentos, que se agrada ao nosso gosto, ao nosso paladar e nos faz bem, então nós devemos continuar e não tem problema nenhum. Mas aí a gente se depara com o verdadeiro evangelho e a gente vê que é o contrário, que nós estamos na contramão do mundo e que quando Deus, na palavra dele, nos chama para tomarmos a nossa cruz e seguir a ele, se trata de uma vida de tribulações. E muito se fala, temos vários exemplos na palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que é o primeiro texto que eu escolhi para refletir com vocês, ele vai ter uma vida de tribulações e vai ter uma vida de ensino de como passar pelas tribulações, de como sofrer, de como nós devemos reagir como cristãos. Como o assunto é importante, mas ele não vai ser esgotado. Eu vou começar a dar uma pincelada. Eu sei que o pastor Wagner vai aprofundar mais esse assunto daqui para frente, muito em breve, mas é um assunto que a gente não pode tratar com um evangelho romântico, como as pessoas têm tratado, sabe? A tribulação, as provações, ela faz parte da vida do cristão. Ela faz parte do crescimento. Ela faz parte da vida daquele que está sendo preparado para a vida eterna. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia e nós vamos começar a refletir. A Val já orou, clamando o Espírito Santo de Deus, e nós vamos começar a refletir na palavra de Deus no livro de Romanos, falando de Paulo. Nós vamos começar no livro de Romanos, capítulo 8. Eu vou ler com vocês o verso 35. E lá diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí, lá no finalzinho do verso 39, ele diz assim: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, mais um pouquinho à frente, no capítulo 12, Paulo continua e diz assim, inspirado. Capítulo 12, verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ele já começa a dar aqui alguns indícios de como passar por essa tribulação. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração, ou na oração perseverantes. Então, o tema da tribulação é um tema que a gente precisa cuidar, com muita delicadeza, estudar, aprofundar, lapidar. Sabe por que que nós não gostamos de falar sobre tribulação? Paulo diz ali que nada pode nos separar do amor de Cristo. A tribulação não deveria nos separar do amor de Cristo. Mas hoje não é o que vemos na vida de muitos cristãos. O que nós vemos na vida de muitos cristãos hoje é a tribulação bloqueando, é a tribulação interferindo na vida cristã, diminuindo a fé ao invés de aumentar. Por quê? O ser humano, por natureza, não gosta de sofrer. E hoje eu queria tratar alguns pontos com vocês. Naturalmente, nós não nascemos para sofrer. Não estamos aqui para sofrer.
Na verdade, não fomos criados para isso, fomos criados com uma eternidade. Então, para sofrer, adoecer, morrer, isso não faz parte da natureza que o Criador pôs em nós. O pecado trouxe isso para nós. E nós convivemos com isso desde a queda dos nossos primeiros pais. Convivemos com isso, mas não nos acostumamos. Então, a primeira coisa que acontece quando nós começamos a sofrer, o que é? Fugir do sofrimento. É isso que a gente quer. A nossa primeira oração é: Senhor, me livra desse sofrimento. Eu não quero. Eu estou sofrendo há um dia, há uma hora, há um minuto, mas eu não quero. Então, a primeira coisa que nós buscamos é nos evadir do sofrimento, porque não fomos criados para sofrer. Nós vamos sempre buscar algum motivo de fuga, nós vamos sempre buscar nos vitimizar, porque eu sou coitadinho, porque eu não mereço, porque olha o que eu estou passando. Perceba que o ser humano, em sua natureza carnal, é assim. Naturalmente não gostamos de sofrer. E eu não sou diferente, eu não gosto de sofrer. Se tem algum aqui que, por natureza, ama sofrer, é o termo masoquista que a gente usa, né? Pode erguer a mãozinha, porque deve ter algum problema, precisa de tratamento, não é natural. O nosso Criador não nos fez para sofrer. Então, nós não vamos nos acostumar com a dor. Esse é o primeiro ponto. Não precisa achar que a sua dor você tem que se acostumar com ela. Mas, um segundo motivo, nós não gostamos de sofrer, muitas vezes estamos muito apegados a esse mundo. E aí, não se trata de tribulação, é um outro tipo de provação, é um outro tipo de tentação, é um outro tipo de sofrimento que nós não vamos tratar nessa manhã. Eu queria ficar hoje conversando com vocês um pouquinho a respeito da tribulação que nós enfrentamos na vida, que Deus quer trabalhar em nós alguma coisa, que Deus quer refinar em nós algo. É sobre essa tribulação que eu queria conversar com vocês. E sobre essa tribulação, a propósito divino. Eu queria que você lesse comigo Romanos 5. Romanos 5, a gente volta um pouquinho ali no mesmo livro que nós já estamos. E aí já é um texto bem conhecido. A partir do verso 3 diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha que passagem mais linda e começa a nos clarear. Por que passamos por tribulações? Porque a tribulação vai produzir em nós um caráter lapidado, transformado, refinado, produz experiência, perseverança. E é nesse lugar de experiência mais íntima e mais profunda que Deus quer nos trazer. É nesse lugar que vai sair do raso, do superficial, do fácil, do comum, para o incomum, para o sobrenatural, para o espiritual, para a natureza espiritual. E o Espírito Santo vai começar a produzir em nós o que ele desejar produzir. Dói, mas é necessário. O propósito é sempre salvação. Se Deus permite que nós passemos por provações, tribulações neste mundo, enquanto estivermos passando por tribulações, podem ter certeza, a propósito de salvação, a propósito de alcançar um caráter transformado, a propósito de crescer, aumentar a experiência da sua fé, a propósito que os outros vejam, que edifique a fé do próximo, de alguém. Eu queria parar com vocês um pouquinho agora e refletir sobre o ouro, porque a Bíblia fala que quando nós passamos por provações é como se fosse um ouro refinado. E 1 Pedro 1,7, se você quiser anotar, e depois ver na sua Bíblia, a gente vai ler e diz assim, ó:
para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Precisamos revelar Jesus Cristo ao mundo. Como? Sendo ouro refinado. Como? Não há outro meio. Infelizmente, eu vou falar para quem tinha aquela ideia romântica de um evangelho fácil, de um evangelho que é pregado muitas vezes aí, de um Jesus Cristo que te salva para uma alegria nesta vida terrena. Mas o que acontece com o ouro? Vocês já pararam para pensar? Quando o garimpeiro encontra o ouro lá no rio, ou numa mina, ou na terra, é uma pepita, mas é uma pepita sem ser lapidada, é uma pepita bruta, é uma pepita que por nós passaria imperceptível de tão feia que ela é. Só o garimpeiro consegue identificar que ali há ouro, que ali há valor, que se bem trabalhado, bem trabalhadinho mesmo, ali vai virar um metal mais precioso, uma joia de grande valor. Olha, queridos, que experiência incrível! Deus como nosso garimpeiro, próprio Jesus Cristo como nosso garimpeiro, o Espírito Santo trabalhando em nós, lapidando. Mas o que acontece? Essa pepita, ela é tão feia, ela é bruta, ela é dura e ela é cheia de impurezas. Mesmo quando sai do rio, mesmo quando sai da terra, não importa. Ao redor dessa pepita tem muita impureza. Tem terra, tem pedra, pedregulhos, sujeiras, tudo misturado ali no ouro. E se eu e você hoje olhássemos uma pepita, por nós passaria desapercebido e a gente falaria, é um pedregulho, vamos jogar fora. Mas vem o garimpeiro que conhece, que sabe o interior daquela pepita, que sabe que tem muita coisa a ser trabalhada ali, sabe o que ele faz? Ele vai primeiro lavar com água. E a princípio, ali, superficialmente, as primeiras sujeiras começam a sair. Vocês sabiam? Se você for pesquisar como é que funciona a purificação do ouro, vocês vão se impressionar que é muito interessante. E ali as primeiras sujeiras começam a sair, e ali você começa a ver um brilho já fosco ainda, mas um brilho, e você começa a perceber que algo diferente tem ali naquela pepita. Algo diferente pode sair dali, mas não é o suficiente. Suficiente é quando eu acho que meu fone deslogou aqui. Estou ouvindo perfeitamente. Agora foi? Pode prosseguir. Obrigada, pastor. E essa pepita precisa passar por um segundo nível. E aí é que começa o processo. Você já foi lavado pelo Espírito Santo superficialmente? Já sentiu na sua vida que algumas coisas de imediato você conseguiu mudar? Que o Espírito Santo reformou na sua vida assim de imediato quando você encontrou a Jesus? Esse é o primeiro passo. O Espírito Santo nos lava a todos que nos achegamos até Ele. Mas há um segundo nível. E esse segundo nível é passar pelo fogo. Até ali ainda é uma pedra bruta, ainda é uma pedra dura, ainda é uma pedra sem brilho. E sabe o que acontece? Quando o garimpeiro que passa para o ourives, então, e o ourives começa a pôr aquela pedra no fogo e trabalhar aquela pedra no fogo, não há outro jeito. É o encontro mais indesejável, porque a pepita não quer ir para o fogo. Mas é necessário. É necessário para mim e para você passarmos pelo fogo. A pepita de ouro, no seu estado normal, bruto, ela começa a ser esmagada, derretida, incomodada, queimada, e ali parece que não vai sobrar nada. Parece que não vai sobrar nada, começa a mudar a forma. Sabe, eu e você, às vezes, estamos passando por uma tribulação tão intensa, tão forte, que às vezes a gente acha que não vai sobrar nada da gente.
que não vai sobrar nada, que está sendo moído, derretido, transformado. Mas é ali que aquelas impurezas internas que estão incrustadas no ouro começam a sair. É ali, no meio do fogo, e ali somente o ourives consegue determinar o tempo de fogo. Quanto tempo precisa ficar ali? Quanto tempo aquele ouro vai ser trabalhado? Umas pedras mais, umas pedras menos. A sujeira vai queimar, a sujeira vai sair internamente, só que começa também a acontecer uma mudança de estrutura desse ouro. Aquela pedra que era bruta, dura, começa a se tornar maleável, molinha, líquida. Começa a se tornar líquida para que possa se transformar no molde que o ourives desejar. Na forma que ele desejar. Entende? Já não é o ouro que vive mais. Aquela pedra bruta não existe mais. Agora se torna maleável e disponível para ser alcançada, para ser trabalhada como o ourives quiser. E é assim que Deus deseja que eu e você percebamos o nosso estado, percebamos a nossa situação, percebamos a nossa dependência completa por ter essa transformação. Só que a pedra bruta pode ser transformada sem passar pelo fogo? Não pode. É necessário que o fogo, e esse fogo a palavra de Deus chama de tribulação, comece a queimar, comece a trabalhar em nós. E é por meio do fogo que o Senhor vai retirando de nós aquilo que não condiz mais com a sua vontade. Males que a gente herdou a vida inteira, traumas que a gente herdou a vida inteira e por isso a gente não consegue perdoar, por isso a gente não consegue amar, por isso a gente não consegue parar de falar mal do nosso irmão, por isso a gente não consegue ser gentil em casa com a nosso esposo, nossa esposa, os nossos filhos. É esse ouro bruto que o Senhor vê que precisa ser trabalhado e transformado. Por isso que a gente não consegue largar a vaidade desse mundo, por isso que a gente tem vícios, por isso que a gente tem coisas que não prestam, mas essas coisas que não prestam não podem fazer parte do ouro refinado puro. Não podem fazer parte de mim e de você. E eu digo mais, e é mais sério, não podem fazer parte do céu. O ouro bruto não serve para o céu. Sabe por quê? Porque o céu é feito de ouro puro. E só os que tiverem sido refinados, comprando direto daquele que pode vender a água que purifica, o fogo que purifica, só aqueles estarão aptos para o céu. Por isso que Deus trabalha em nós. Por isso que é uma vida de tribulação. Por isso que começa a fazer sentido quando a palavra fala: toma sua cruz e siga-me. Toma sua cruz e siga-me. Testemunhos seletos. Há um capítulo que fala só sobre provas e tribulações. Só sobre provas e tribulações. Volume 1. A partir da página 470 ali, e diz assim, no parágrafo, a serva inspirada do Senhor, ela diz assim: não havendo cruz, não há coroa. Não havendo cruz, não há coroa. Como pode alguém ser forte no Senhor sem provações? Compreende por que nós passamos por provações? Porque se não há cruz, não há coroa. Você quer a coroa? Então esteja disposto a seguir e tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Porque ele não nos deixa sozinho. Ele nos dá todos os recursos, o Espírito Santo nos carrega no colo, mas nós precisamos aprender a viver em sofrimento. E como passaremos pela grande tribulação se pelas pequenas não conseguirmos ser refinados? Por favor, assim que você puder, tome um tempo e leia o capítulo 8 inteiro de Testemunhos Celestes, capítulos 88 Celestes inteiro. É um capítulo que fala sobre nós aprendermos que Deus está refinando o ouro, que Deus precisa transformar a sua vida. E enquanto estamos no fogo, que a gente achar que nada vai restar, nós não conseguimos entender e nem controlar isso.
É o Espírito Santo que nos conduz e nos controla. Então, eu gostaria que eu e você pudéssemos entender algumas coisas nesta manhã. Que Deus nos prova até sermos aprovados. Já viram essa frase? Deus nos prova até nós sermos aprovados. Em todas as áreas da nossa vida. Ele mexe com a nossa estrutura emocional, sentimental, psicológica, tudo que precisar ser trabalhado, ele vai trabalhando. Um pouquinho de cada vez. Você já está refinado em alguma área da sua vida? Então se prepare, porque ele vai refinar uma próxima área da sua vida que precisa ser refinada. E por isso que a mensagem do Evangelho ela é tão completa. Porque se você está em um ponto, você não pode julgar o seu irmão que não está. Porque ele está num processo de refinamento que é só dele. Que é só ele e Deus que sabem aonde que é que está queimando. Aonde que é que a impureza tem que sair. Onde é que o meu coração está mais duro. Sabe, o caráter ele é transformado dia após dia. A renovação da graça de Deus é manhã após manhã. Dia após dia, todos os dias no processo de santificação, eu e você vamos ter coisas a ser trabalhadas. Nenhum de nós hoje acordou perfeito. Acordamos perfeitos? Não, não acordamos perfeitos. Você acordou perfeito? Odilon, Viviane, acordaram perfeitos hoje? Não acordamos perfeitos. Há algo que Deus quer trabalhar em nós, Nil. Lige, há algo no seu sofrimento que Deus quer trabalhar. E às vezes não é para alcançar só o próximo. Às vezes a gente acha que nosso testemunho, a nossa vida, a nossa tribulação é para alcançar o próximo. E não é. Às vezes Deus está querendo trabalhar em mim e você. Sim, vai fortalecer a vida do outro. Nós somos um corpo de Cristo, nós vamos nos ajudar, nós vamos nos auxiliar. Mas essa tribulação, esse processo individual de quebrantamento, de moer o que precisa ser moído, isso é individual. E sabe por que é individual? Eu gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. O verso 13 e o verso 14. E diz assim, Jesus falando, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É por isso que Deus precisa moer, deixar esse ouro maleável, porque a porta é estreita. Nós temos estudado isso toda madrugada aqui nessa sala. Como Deus precisa nos moer, como Deus precisa tirar de nós todo orgulho, toda vaidade, o egoísmo que há em nós. Como Deus precisa nos ver purificados para que nós possamos pregar e levar o evangelho puro às outras pessoas. Cumprir a missão de forma pura, genuína, pensando no amor ao próximo. É ali moendo, sabe? Se tem 99% de Cristo e 1% de Kelly, não é o suficiente ainda. Sabe por quê? 1% de Kelly me deixa fora. Se ele não ocupar 100% do espaço do seu coração, ainda não é o suficiente. Você precisa perder o controle da sua vida. 0,01% não é o suficiente. Não é o suficiente. 100% de Cristo. Porque já não vivo eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. 99% de Cristo vive em mim? Não. Cristo vive em mim 100%. Quando perdemos a nossa natureza carnal, o Espírito Santo vive e a natureza espiritual vive em nós. E é essa natureza que nós decidimos deixar viver. E é aí que não entra e não cabe inveja, egoísmo, irritabilidade,
língua solta, língua grande, dissensões entre irmãos, e aí que a igreja vai começar a se unir num corpo de Cristo. Até então, ainda conseguimos ver pessoas que estão longe, pessoas que estão brutas e que não querem ser refinadas. E que não querem ser refinadas, não querem. Às vezes estão tão brutas que não conseguem entender a sua própria situação. E um Deus como um Pai de amor, misericordioso, que veio até aqui por mim e por você, entende que de outra forma eu e você não ouviríamos. E sabe o que ele permite? As provações, as tribulações. Por isso que Paulo fala para nós nos gloriarmos nas provações e nas tribulações, louvarmos, aprendemos a ser gratos no meio da tribulação. É assim que Deus trabalha conosco. Um Deus de amor, até o final, vai usar todos os recursos que forem precisos, necessários, possíveis, imagináveis e inimagináveis para alcançar o meu e o seu coração. É por isso que ele nos chama para essa experiência mais profunda. É por isso que ele nos chama a perder o controle, porque ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe que a porta é estreita. Ela é tão pequenininha que você só vai entrar ali em pedacinhos bem pequenininhos, esmagando. Por isso que a gente começa a entender quando ele fala sobre adultério, se um olho te faz pecar, arranca-o. Se uma mão te faz pecar, arranca. Mas não é só sobre adultério isso não. É todas as áreas da nossa vida. É melhor a gente entrar em pedacinhos, moidinhos no céu, do que ficar aqui inteiros. Porque o que é inteiro aqui também vai passar pelo fogo. Sabe, queridos? Ninguém vai fugir do fogo. Ou é agora, ou é depois. Só que o fogo de agora salva. O fogo de daqui a pouco vai destruir tudo. Vai consumir, vai purificar essa terra. A escolha é nossa. E Deus é um Deus tão de amor que Ele permite que a gente escolha. Quer passar pelo fogo agora, filho? Agora vai te purificar, vai refinar, vai transformar o ouro puro, vai burilar e transformar numa joia, no metal mais precioso, lindo, brilhante, para que o mundo possa ver, para testemunhar. Ou quer passar pelo fogo daqui a pouco? Que Ele não preparou para mim e para você. Que ele preparou para o pecado, que ele preparou para o iníquo, que ele preparou para aquele que precisa ser destruído, mas que muitos serão destruídos juntos. Então, quando mexe com a nossa estrutura, a gente não gosta. A gente não gosta. Mas eu peço para que você preste atenção nessa manhã. Se a sua vida está fácil demais, desconfie. Não tem problema em casa, no trabalho, não é confrontado na faculdade, tá tudo certo com os amigos, seu palavreado na rodinha dos amigos não é diferente, não é confrontado, desconfie. Desconfie, porque o evangelho traz confronto. Confronto do que é natural ao ser humano e não é natural ao céu. Confronto do que é natural à nossa natureza carnal, e que não é natural a natureza que Cristo quer implantar em nós através do novo nascimento pelo Espírito Santo. Aí já não são meus gostos. Aí já não é o que eu quero assistir. Aí já não é o que eu quero comer. Aí já não é com quem eu quero falar, que tipos de conversas apropriadas e inapropriadas eu quero ter. Aí é o Espírito Santo que toma o controle de tudo. Vocês começam a compreender a profundidade do Cristo quer fazer em mim, quer fazer em você. Esse ouro puro, esse ouro que já não tem mais vaidade em si, ele se torna a coisa mais linda do mundo. Mas olha só que interessante, ele não tem vaidade em si, porque ele perdeu toda a sua essência pecaminosa, de pepita dura. Ele agora é conforme o molde que o Senhor quer dar. Esse ouro, que não tem mais vaidade nenhuma em si, ele começa a produzir frutos lindos. E nós conhecemos esses frutos, os frutos que o Espírito Santo produz em nós, os frutos do amor, da paciência,
gratidão, resiliência, domínio próprio, mansidão. É isso, esse espaço que Cristo começa a ter em nossa vida. Nós começamos a compreender a vida no Espírito. A vida que começa a olhar para o próximo e viver para o próximo, para o Evangelho. É no meio da tribulação que a gente aprende a louvar. É no meio da fornalha. Lembram dos jovens que foram para a fornalha ardente, os amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego louvaram no meio da fornalha ardente. Mas sabe, às vezes a gente quer, e eu quero que você me entenda bem neste momento, porque é bem sério o que eu vou falar agora. Às vezes a gente quer comer das iguarias do rei e ter a sabedoria de Daniel. Compreendem o que eu estou falando? Às vezes nós queremos partilhar de tudo de bom, entre aspas, tudo de bom que esse mundo tem a nos oferecer e ao mesmo tempo sermos cristãos excelentes, exemplares. Queremos o céu, mas também queremos a glória terrestre. E uma não combina com a outra. Uma não combina com a outra. Estamos aqui só de passagem. Deus faz questão de nos dizer isso. Quando Ele nos faz passar pelo deserto da vida. Quando Ele nos faz passar pelo fogo. Ele faz questão de gritar. Olha. Deixa eu abrir aqui mais. Para ver o rostinho mais precisamente de vocês. Sabe o que Jesus grita? Sandra, Nete, Jorge, Keila, irmã Isaura, irmã Selma. Sabe o que Jesus grita? Não importa o que você precisar sofrer, se você estiver um dia purificado no céu. Irmão Juarez, meu amigo, meu querido amigo, não importa o que nós precisarmos sofrer, se nós estivermos dispostos, irmã Marcela, a passar pelo fogo, nós vamos sair purificados. Não é fácil. E olha, de não ser fácil, vocês têm uma pessoa que entende, está falando com propriedade. Mas você vê Deus quebrantando toda a poeirinha maligna que existe no seu caráter. Você passa a entender que o céu tem um propósito lindo e que o professor, no momento da prova, tem que ficar quieto. Mas é ele que vem dar a nota e aprova o aluno quando este é aprovado. Você pode estar se sentindo só, mas você não está. O Espírito Santo, ele está trabalhando cada pedacinho do seu coração para que você deixe o egoísmo, sabe? Se ainda você tem alguma vaidade no seu coração e não consegue atingir o próximo, porque você está com um bloqueio, porque você tem traumas emocionais do passado, tudo isso é curado pelo fogo. Fogo purificador. É o fogo do Espírito Santo. E isso é lindo, porque todos nós vamos ser achados, aprovados no final. Esse é o meu desejo para todos nós, sabe? O Espírito de profecia, através da serva do Senhor, diz assim: a purificação do povo de Deus não se pode realizar sem que eles sofram. Compreendeu, irmã Geralda? Não se pode alcançar e ser feita a nossa purificação, irmã Neuci, sem que a gente sofra. O sofrimento é necessário. O sofrimento, ele é necessário, ele faz parte da sua vida. Nós precisamos aprender a sofrer. E ela continua assim: Deus permite ao fogo da aflição que lhes consuma a escória, para separar o imprestável do que é valioso. Ainda tem coisa imprestável no nosso caráter que precisa ser separada. A escória do nosso caráter, sabe?
aquele lá no profundo, lá na escuridão do nosso coração, que só eu e Deus sabemos. Sabe, só aquilo que você sabe, aquele pré-julgamento que você faz, aquela sua tendência a criticar tudo que todos fazem, porque só você faz o que é bom, porque ninguém é bom o suficiente. Sabe, esse tipo de defeito de caráter, Deus vai ao ponto. Ele vai ao ponto, e a serva do Senhor fala que cada escória do nosso caráter será queimada pelo fogo divino. Então não pense que tudo que vem na sua vida é o inimigo que traz. As provações, as tribulações são Deus nos trabalhando, confrontando o nosso próprio eu que não pode viver. Ela continua dizendo assim: a fim de que o metal puro possa brilhar. Passa-nos de uma fornalha a outra, provando nosso verdadeiro valor. Se não podemos suportar essas provas, o que faremos no tempo da angústia? Entende? O que faremos no tempo da angústia, se pelo mínimo não pudermos passar? Mas entenda uma coisa, Deus não nos abandona em nossa humanidade. Kelly, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus não nos abandona em nossa humanidade. Ah, então explica o que significa. Eu vou explicar. Nós somos humanos. Nós não gostamos de sofrer. Papai do céu sabe disso. E sabe de uma coisa? Ele não nos abandona, ele nos provê todos os recursos através de sua palavra, através de oração, através da união dos irmãos, para que nós possamos permanecer na caminhada. Mas, Kelly, eu causei isso. Meu casamento está em ruínas e a provação que eu estou passando é tão grande. Eu não criei bem meus filhos, eles estão fora da igreja. Eu falhei. Eu quero repetir para você, Deus não te abandona na sua humanidade. Eu e você falhamos porque somos humanos. Mas a partir do momento que nos voltamos para Deus com a nossa intenção de arrependimento, Ele nos toma. Ele começa a regenerar célula por célula e colocar tudo no lugar. E isso vai doer. Significa que Deus não está fazendo? Que Deus está nos castigando? Não. Significa que Deus está nos trabalhando e que Deus vai alcançar e vai consertar tudo aquilo de errado que a gente fez. Sabe? Se você... Eu tenho uma irmã que ela é nutricionista, minha única irmã é nutricionista. E nós estudamos um pouco as células e entendemos um pouquinho das coisas. E nós sabemos que a bebida alcoólica destrói os neurônios, certo? Destrói os neurônios. São células que elas não voltam. Mas sabe, a partir do momento que aquela pessoa decide parar de beber e ela para com o vício e pelo Espírito Santo ela consegue se libertar, ela se liberta daquele mal pelo Espírito Santo, sabe o que começa a acontecer? As células dela começam a se regenerar. Um batalhão de células do corpo começam a compensar tudo aquilo que ela destruiu. Por isso que nós vemos a beleza do Evangelho. Aquela pessoa que não sabia que era errado a vida inteira, comer coisas que não fazia bem, coisas que não fazia bem, coisas que não fazia bem, a partir do momento que ela se depara com o Evangelho, o Espírito Santo transforma a vida dela e ela renova e diz: Senhor, a partir de hoje a minha alimentação será assim para a tua honra e glória. As células dela, ao comando do Criador, começam a dizer: regenere. Olha o poder transformador. E você acha que ele não vai fazer na sua vida? Ele está trabalhando 100% do tempo por mim e por você para regenerar tudo aquilo que a gente fez de errado. Ele não nos abandona na nossa humanidade. Ele se compadece das nossas fraquezas, nos atende nas nossas fraquezas. Ele sabe que somos apenas ovelhas. Ovelhas não têm direção. Ovelhas não encontram pasto por si só. Ovelhas se perdem. Ovelhas não têm senso de direção. Ovelhas não sabem fazer escolhas, não sabem nem se alimentar por conta própria. Ovelhas precisam ser conduzidas. E Deus sabe disso. Ele sabe da sua luta. Então deixe as culpas, o vitimismo para o passado. E agora entregue para Deus o que nós temos no presente.
Hoje, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu estou assim. Senhor, eu sei que fui eu que causei essa doença, por tantas coisas erradas que eu fiz com o meu próprio corpo. Senhor, eu sei que eu causei o meu casamento estar nesse nível, eu que causei. Eu que falava rispidamente com a minha esposa, não amei, não fiz o que deveria fazer. Entregue ao Senhor. Ele é especialista em refinar e transformar qualquer coisa, qualquer pepita pedregosa em ouro puro, refinado, perfeito, apto ao céu. Senhor, meu filho não está na igreja, quanto jovem. Senhor, eu não consigo. Eu sou jovem, sabe? A pepita jovem, ela é mais dura. Ela é mais dura. Mas essa também, ao passar pelo fogo, não resiste. Você acha que depende da dureza da pepita para o fogo transformar? Não. Depende daquele que está transformando e aquele que está sendo transformado permitir. Ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar só. E próprio Testemunhos Seletos, ainda capítulo 88, diz assim: a graça genuína está disposta a ser provada. Olha só, Deus é o refinador e purificador de almas, e é no calor da fornalha que ele separa a escória da prata do ouro. Ele quer produzir em mim e você esse caráter. Ai, Kelly, mas que vida então sofrida. É só isso que eu preciso esperar dessa vida? Não, há uma promessa linda. 1 Coríntios 10, verso 13, para a gente já caminhando para esse final. 1 Coríntios 10, 13. É o Senhor que fala comigo e com você nessa manhã. E diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Glória a Deus por isso. Nada vai ser mais forte do que eu e você possamos suportar. Tá difícil? Tá difícil. Aguenta firme porque o ouro só vai produzir, o fogo só vai produzir ouro puro. Nada que você passe aqui será tão forte que você não possa resistir. E daqui a pouco, logo ali, na eternidade, a qual eu já posso sentir cheiro, como eu sempre falo para vocês. O cheiro da eternidade já está aqui entre o povo de Deus. Logo ali nós não vamos nem nos lembrar dessas provações, porque ao que for fiel até a morte está reservada a coroa da vida. Ao que for fiel até o fim, esse será salvo. Como Deus é bom, como Deus fala, filho, é necessário sofrer, necessário sim, mas há um galardão, há uma recompensa, ela está logo ali. E sabe, tem uma multidão, você não precisa passar por isso sozinho. Eu e você não precisamos passar por isso sozinhos. Aqui nós somos prova disso. Nós nos sustentamos em oração. Nós nos sustentamos em amor e isso é lindo. E logo ali, mais na eternidade, eu e você, não vamos nem lembrar do que passamos por aqui. Vamos conversar mais sobre tribulação. Vamos estudar e aprofundar mais sobre tribulação. Porque aí começamos a entender Paulo que diz que se gloria nas tribulações, porque ele sabia que estava sendo trabalhado, porque ele sabia que estava sendo desacostumado com esse mundo, para não ser apegado a dinheiro, para não ser apegado a bens materiais, para não ser apegado a coisas. É para isso que Deus nos está trabalhando. E que nosso testemunho, as nossas tribulações não afastem o próximo. Aquele carrancudo, sabe? Sem gratidão no coração. Não. Nosso brilho no olhar tem que ser mantido para que o Espírito Santo possa usar a nossa vida para amar e alcançar o próximo.
Que nesta manhã eu e você possamos pedir, Senhor, sustenta-me em minhas tribulações. E que a primeira coisa que nós peçamos não seja para que Ele nos livre de nossas tribulações, mas que Ele nos ensine em nossas tribulações o que Ele precisa ensinar. Para que quando nós estivermos preparados, pode ter certeza, Ele não vai te manter sofrendo por manter sofrendo, porque Ele nos criou para o bem. Até que seja necessário, até que Ele veja em nós o brilho refletido da imagem de Jesus e não mais a nossa, é a imagem de Cristo, é a imagem dele refletida através de nós. Então, nós seremos aprovados. Então, nós seremos aprovados e receberemos o galardão. Estamos em tempo de guerra e só estaremos preparados para o tempo de angústia se nós estivermos acostumados a sofrer. Que a tua tribulação não te afaste do teu Criador, porque o intuito é completamente contrário, é te aproximar. O teu Salvador que está de braços abertos nessa manhã a dizer assim, filho, dói, mas aguenta só mais um pouquinho que vai passar. Eu estou indo buscar aqueles que já são meus, para entregar algo que já está preparado. Já há um lado vencedor. Só aguente firme, fique do lado do fogo correto. Nesta manhã o apelo é, fique do lado do fogo correto. De uma forma ou de outra vai queimar, mas que o Senhor te mantenha como ouro puro refinado. Em nome de Jesus. Amém. O celular até caiu da mão aqui. Amém, pastor. Kelly, Ela deu testemunho na sala e foi o segundo testemunho que ela deu na sala. A gente não precisaria nem comentar o que ela disse. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu quero chamar alguém para orar. Só um minutinho. Eu vou chamar a Evelyn aqui para a gente orar e terminar a nossa reunião de hoje. A Evelyn é da família e também é sala 57, né? Oi, menina. Oi, pastor, bom dia. Nossa guerreira descansou, né? Hum, Descansou. Ela estava sofrendo muito, né, filha? Estava sofrendo muito. Tava sofrendo muito, sim. Eu estive no hospital a última vez e eu lembro que eu tava comentando sobre a situação do meu pai também, né, que a gente tá passando por algo difícil lá em casa. E eu falei pra ela, nossa, meu pai pede tanto descanso, e ela falou, ai, prima, eu sei o que é isso. Pedir descanso e não ter. Mas ela descansou, sim. Ela conversou com a Dani e essa última conversa que ela teve sobre a vida, ela disse para a Dani que se Deus quisesse, ela estava preparada para descansar, ela sofria muito, né? Sim. E a gente sabe que ela tava. A Dani, eu liguei pra Dani agora esses dias, essa semana, e ela comentou que teve uma noite que uma auxiliar de enfermagem foi lá no quarto se despedir deles, e a auxiliar comentou que não estava num momento muito bom, e a Kelly pegou na mão dela e falou que queria orar por ela, e a Kelly estava muito fraca, com a voz muito fraca, e no momento que ela pegou na mão dessa moça, que ela começou a orar, a voz dela fortaleceu de uma forma que a Kelly falou assim, primeiro eu tenho certeza que era o Espírito Santo falando pela Kelly, porque eu cheguei a me assustar de ouvir
assustar de uma maneira positiva, de ouvir a força que ela tinha na voz. E assim que a auxiliar saiu, a força dela voltou à fraqueza. Então a gente sente que o Espírito Santo estava a todo momento ali no hospital com ela. Deus estava ali, Jesus Cristo estava ali. Então a gente tem essa fé no nosso coração fortalecida, que é aquele descansou no Senhor mesmo. E a gente vai rever ela em breve. Muito em breve, se Deus quiser. A gente vai estar pertinho dela. Sua mamãe tá aqui por Brasília, né? Tá na casa do Jefferson. Tá, ela tá aí passeando. Nós vamos nos conhecer aqui, com a graça de Que Deus. bom, graças a Deus. Graças a Chamei para Deus. orar, eu quero orar por você, pela sua família. Seu pai também está numa situação bem delicada na saúde dele, né? Já totalmente Sim, dependente de vocês. sim. E, A gente tem vivido então, momentos difíceis na nossa família, pastor. Mas nosso coração pode até doer, mas a nossa força, cada vez que a gente passa por uma situação dessa, a nossa força, ela aumenta. A nossa força aumenta para que Jesus volte logo. a Kelly disse refinamento. Refinamento. É isso. É Ela sobre pregou. isso. E assim vai ser enquanto a gente viver assim, aqui. E assim vai ser enquanto a gente viver aqui. Mas é por pouco tempo. Alguém, alguém pode pensar assim, mas por que Deus não curou a Kelly? Queridos, Deus não veio ao mundo para curar a Kelly. Deus veio ao mundo para salvar a Kelly. Deus não veio ao mundo para curar você, irmão. Deus veio ao mundo para salvar você. E Ele administra a nossa vida assim. Ele É isso. administra a nossa vida assim, né? É duro. De forma egoísta, né? Eu não queria que ela morresse. Eu acho que pessoas no nível dela precisam estar aqui para iluminar o mundo. O dia que eu saí daquele quarto e vim embora, eu saí com minha fé envergonhado, assim, sabe? Porque a gente reclama de tão pouco, cara. Verdade. Verdade. A gente tem tudo, sabe? Ela já não tinha nada. Conversando com a Kelly, ela sabia que ia morrer, cara. Ela sabia, ela Sim. sabia disso. Ela falou para Dani, Dani, agora é a fase final, é a fase terminal. Mas não havia desespero nela, Não. Nenhum nem momento, medo, pastor. não tinha A gente medo, saía de lá confortada. né? Era incrível, assim. A última vez que Ela, eu fui, nós lembramos de coisas da infância. É, eu não sei se todos sabem, mas nós somos primas e irmãs mesmo. A gente convive com a família até hoje, desde pequenininho, desde que nós nascemos. Então, a gente começou a lembrar de coisas da infância e ela falou que ela quer reviver as coisas que a gente viveu aqui lá no céu, né? E ela falou que a gente precisa estar lá para a gente poder reviver. E uma coisa, pastor, que você falou, que me faz pensar, Jesus também curou muitas pessoas no passado. E todas essas pessoas morreram depois, mesmo depois que elas foram curadas. Todas elas. É, a morte, infelizmente, é uma realidade que acontece na nossa vida desse mundo. A Kelly, se ela fosse curada hoje, ela iria morrer amanhã também, sabe? É, mas a história dela curou e vai curar muitos corações. Por mais que doa no nosso coração, a gente crê que muitas pessoas vão ser salvas pela história dela. E se for por isso, pastor, a gente sempre crê, se for pela minha vida, para que algumas pessoas se sejam salvas, que seja, sabe? Porque a nossa salvação, ela é muito mais importante do que a morte que a gente vai ter aqui nessa terra. É difícil falar isso como família, porque a gente a ama e nós não queríamos ficar longe dela. Mas se for assim, que seja. Então eu creio que Jesus vai curar muitas pessoas através da história dela. E se for alguém hoje aqui na sala 57, se entregue para Cristo. Se entregue para Cristo, por favor, porque Jesus precisa voltar. A gente quer que Jesus volte. Se for por mim, que eu me entregue hoje para Cristo, porque eu quero que Jesus volte. é isso aí. Posso orar por você e pela Sim, sua família? pastor, por favor. Deus eterno, que na pessoa da Evelyn, que é prima da Kelly,
prima e irmã cresceram juntas, têm muita história. São amigas, a amizade não morre. E hoje toda a sala está de luto, a família está enlutada. O Senhor permitiu que ela descansasse. O Senhor é soberano. E a fé que essa menina tinha ensinou muito para a gente. Continua conosco, em especial com a família, com a Alanis, com a Laís, com o Anderson. Que são os imediatos ali, que vão sentir a ausência na casa. Ele perde a esposa, as filhinhas, a mãe. Você com a Dani, Deus, era a sombra da Kelly, um tipo de amor lindo demais. E por extensão amplia o cuidado com toda a família. Que esse sepultamento que vai acontecer logo seja um grande sermão poderoso para alcançar vidas. Vidas. Pessoas assim não morrem, elas descansam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer essa família. A Eve, o Jefferson, a Kelly, a Dani, o Anderson, a Alanis, a Laís, todos eles. A mãezinha da Evelyn, o paizinho, nós os vimos aqui, são salas 57 também. Obrigado porque o Senhor constrói relacionamentos para a eternidade com coisas como essa. Esse dia seja um dia de reflexão para todos nós, porque diz que eu sou um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa mente, nos faça refletir em como nós estamos vivendo. Dá-nos um dia na tua presença, Espírito Santo nos conduz, conforta a família. Por Jesus, amém. Amém. Obrigado por ter vindo, viu? Deus te Obrigada, abençoe. pastor. Deus te Amo você, abençoe. viu? Eu também te amo, pastor. Eu amo todos vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus para mim. Eu creio mais em Deus porque vocês todos existem. Obrigada, pastor. Eu amo você. Isso. A gente vai terminar em silêncio, obviamente. Voltamos amanhã para continuarmos a nossa caminhada, porque agora temos mais um para encontrar quando Jesus voltar. Um grande abraço, nos vemos amanhã, tá bom?